identificar com vocês, as pessoas vão enxergar vocês. E eles sabem que vocês hoje atuam na parte de trânsito de Caxias do Sul, como fiscais de trânsito de Caxias do Sul, funcionários públicos, onde tem uma maratona durante a semana toda, entre diversas atividades que exercem com muito profissionalismo. Vocês estão em atividade há mais de 20 anos de trabalho de atividade. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Com uma seriedade ímpar, com uma responsabilidade acima de qualquer circunstância. E eu não tinha como não deixar isso gravado e colocar isso como podcast. Porque as pessoas podem, daqui a pouco, estar conhecendo vocês e caiu 2 professores de paraquedas e são professores. Do nada. Estão trabalhando com uma empresa. Vocês são muito mais que professores, vocês são profissionais da área, que têm a preocupação com o externo e também com o interno. Vocês cuidam da família de vocês da mesma forma que a responsabilidade que vocês têm de trabalho. Vocês têm 2 filhos, onde criam com amor, com carinho, e hoje 2 adultos, podem dizer 2 crianças, que são um exemplo de garotos. E eu não podia deixar de citar o trabalho de vocês, e o meu orgulho de estar aqui do lado de vocês. Eu já falei isso offline outras vezes, isso vai ficar gravado e vocês podem até achar que não vai para o ar, mas vai. E quem manda nessa porra sou eu. Isso não estava combinado. Isso. E o bacana disso tudo, gente, é conhecer vocês, profissionais, pessoas ligadas ao serviço público há tantos anos, com tanta desenvoltura, pai e mãe, né, como vocês são, e hoje empreendedores. Porque a Juliana fala muito que o empreendedorismo também veio da família dela, muito ligado a essa questão de pai. O pai também foi um empreendedor ligado à Microempa, né, Ju? O pai foi empreendedor ligado à Microempa e foi servidor público. Servidor público também. O pai heróico, né? O pai terminou o estudo em EJA, em Educação de Jovens e Adultos, e no que ele concluiu, ele passou no concurso. Olha bem. Então ele foi uma batalha, assim, o pai sempre foi empreendedor. Que legal. Mesmo no serviço público, super voluntariado, escoteiro, todo disposto a ajudar. Certo. Então, nesse sentido. E a fiscalização de trânsito e o serviço público, ele foi uma grande construção. Porque quando tu vem da área da saúde, da emergência, e tu começa a perceber... experiência. Tu começa a perceber a gravidade de acidentes de trânsito. Tu começa a estudar para prevenir. Dentro da prevenção, os estudos vão... regras, legislação, como fazer, procedimentos, enfim. Exige muito estudo e muita dedicação. Exige muito estudo, e não é um estudo assim, abrir o prazo para a prova e estuda. Não, ele vem sendo construído. Aonde eu vou me encaixar na sociedade, em que eu possa inserir o meu conhecimento prévio e ajudar as pessoas a morrerem menos. Porque, poxa, né, tu tá dentro da ambulância, por exemplo, serviço de emergência, tu não consegue fazer mais nada, tu vai remendar. Tu vai ajudar a pessoa, tu vai atender a vítima neste sentido. Uma situação praticamente paliativa, para dar uma sobrevida numa situação de emergência. E o que é que tu faz para não ter a vítima? É nesse sentido. O que é que tu faz para não ter a vítima? Tu educa quem? Tu educa o condutor, o motorista, tu educa o passageiro dele, tu educa o pedestre, tu educa o idoso que esquece como anda na rua, né? Porque ele andava de um jeito, agora o trânsito é de outro, os cenários vão mudando, os atores... Às vezes um idoso não sabe mais se calçar, não sabe mais que calçado comprar, não sabe mais perceber que não tem como atravessar a rua fora do semáforo ou da faixa. Fato. E a população está envelhecendo e precisa ser, eu não diria reeducada, mas relembrada. Suporte. Em algumas situações. Suporte. Porque muitas vezes tu tá andando, eu também tenho 2 filhas e uma até pequena. Se a gente às vezes se passa de não estar explicando sobre uma faixa de segurança, sobre uma sinaleira, tu faz muito no automático. E o envolvimento da criança em relação a isso, em relação à educação de trânsito, ela é extremamente importante. E essa relação aí eu vou lá pro ateliê. Aí a relação da pessoa não lembrar de fazer a sua parte, como pai, como educador também, aí é mais importante ainda. É verdade. Porque as coisas acabam ficando muito automáticas, eu posso dizer. Na verdade, tu automatiza, inclusive, o mau hábito. É verdade. Tu automatiza o mau hábito. Porque enquanto tu tá falando para mim
que a gente não lembra de dizer para o filho como atravessar a rua e coisa assim, eu vou dizer para ti que tu não lembra de dizer para tua filha a altura do cordão, para ela levantar o pé o suficiente para não tropeçar. Então tem muita coisa. E dentro do desenvolvimento humano, a educação para o trânsito, ela está no caminhar na rua, no encontrar o coleguinha, no dar oi para o grupo de crianças que está chegando na escola, olhar uma formiga caminhando perto de uma árvore. Verdade. E isso é muito legal, porque se a gente for puxar memórias se a gente for puxar memórias e começar a lembrar do movimento todo de trabalho de vocês, eu vou lembrar de uma escola de trânsito, eu vou lembrar de coisas que eu vivenciei com vocês, questão as crianças indo para uma blitz educativa, em parceria com o órgão público, parceria com comunicação, com mídias, e foi um projeto muito gostoso de fazer. Não estava só educando as crianças, estava se reeducando, sabe? Sim. E isso é uma coisa muito legal. Para mim, que estava praticamente de fora, só acompanhando, na época representando uma mídia, foi um momento muito impactante para mim, foi muito legal. E ver vocês tão envolvidos. E lembrando, gente, que é muito mais que educação de trânsito, é uma coisa de envolvimento social, porque as pessoas esquecem das coisas. Eu lembro, eu não quero me aprofundar muito nisso, mas eu lembro de uma situação de um motorista num determinado dia, estressado, foi parado pela guarda, pela fiscalização de trânsito para esta educação. E ela foi extremamente grossa com as crianças. Então, naquele momento, tu deixou de ser humano, deixou de ser motorista, tu deixou de ser pai, avô, tio, e tu só respondeu no automático. E aí a resposta no automático, e de novo, eu estou voltando ao ateliê do cérebro, tudo tem técnica, né, Ju? Para que tu possa fugir desses problemas e tentar ter uma vida também um pouquinho mais sociável, né? Na verdade, se tu ficar nesse viés, existem, né? Existem perguntas neutras ou colocações, técnicas mesmo, assim, a pessoa é agressiva, repete a pergunta, repete de novo, até ela conseguir ouvir e pensar sobre essa questão. Com as crianças, assim, ó, esses projetos de Blitz que a gente fazia, cada coisa ao seu tempo, naquele momento eram adequados. Hoje, eu tenho os meus alunos assim, ó, ontem se formou uma das meninas da primeira turma em ciências aeronáuticas. Ela é piloto. O outro menino se formou essa semana, me deu um alô, prof, tô no México, fazendo curso. Quer dizer, a gente vibra com o sucesso deles. Sem dúvida. Esse projeto foi levado para todo o país, foi um orgulho muito grande, e ele saiu de uma iniciativa de uma escola, não foi uma coisa que foi feita sozinha, né, Uma João? escola pública no interior do município, não no interior do município, mas da periferia, onde as pessoas assim, ó, não dão importância para a escola pública, né? E às vezes é muito lá na raiz da escola pública, porque as pessoas ensinam mais a questão do amor, do carinho, da insistência, da vida na comunidade, de resgatar aquela criança que muitas vezes está vivendo assim numa vida, numa família vulnerável, numa família com problemas sociais, né? E dali que vai juntar ali daquele cantinho, né? Daquele problema social, um valor importante que vai fazer o adubo, o fertilizante, né? Para aquela sementinha poder gerar e poder crescer. E eu lembro que foi impactante em várias formas, como foi na minha vida, porque alguns profissionais que trabalharam com vocês também como estagiários, hoje mesmo nós estávamos olhando, que virou anestesista de bicho, mais, anestesista veterinário. Cara, é algo assim muito legal, o crescimento dessas pessoas. E ela que se prepare, que ela vai vir para cá. Ah, com certeza. Ela vai vir para cá, vai sentar aqui, vai sentar nessa vai mesa conversar, e vai conversar conosco. Né? Vai pagar o mico também, vai pagar. Né? Até então, porque esta mesa vai fazer parte toda semana da vida de vocês que estão aí do outro lado, escutando ou podendo nos ver. O podcast Os Especialistas é incentivado e apoiado pelo Ateliê do Cérebro, que é hoje que nós estamos conversando com os dois sócios proprietários.
a Juliana e o Joel. E essas duas pessoas têm muita história para contar e muito relacionamento e muitos especialistas para trazer aqui. E se você tivesse perguntando assim, mas eu não conheço a Juliana e o Joel, eu não conheço o Fábio para fazer parte, mas eu tenho como dar uma contribuição, eu gostaria de falar algo do qual eu sou especialista. Eu não sou especialista, eu sou só uma mãe, eu fico em casa cuidando do meu filho. Você é uma especialista. É especialista. Você é muito Você especialista. é a especialista. É a especialista. Então, assim, quando a gente fala em especialista, novo, as pessoas... vocês são especializados em quê? Vocês têm formação em quê? Em vida. Em vida. Nós não estamos aqui para concorrer com currículos ou com diplomas. Nós estamos aqui para trazer experiência de vida e fazer relacionamento. Troca de experiência. É este o trabalho dos especialistas. E a Juliana e o Joel vão estar fazendo, então, semanalmente, a apresentação desse podcast, do qual eu vou estar simplesmente pilotando e auxiliando eles, mas o grande brilho é deles. Eles vão fazer essa coisa acontecer. E vou dizer mais para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda de como acessar ou como falar com a TV do Cérebro, você vai ficar com informações aí, ou vai ter na bio, ou vai ter nos links. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp Business ou nos achar no site sem problema algum, tá bom? Juliana e Joel, o que mais vocês gostariam? Porque eu tô curioso o seguinte, o Joel parece ser o mais quieto, mas normalmente é o que mais fala. Até começar a falar. Ele vai começar a falar agora. Joel, fala um pouquinho, isso é muito legal, isso vai despertar muita curiosidade, muita gente. Um pouco mais sobre o Step by Step. Bom, Fábio, antes do Step Que não by é Step... a música, né? Não. Pode ser. Pode ser. Cantei muito. Na Cantou muito na vida. Ele vai falar ainda antes do Step by Step, ele vai contar mais alguma coisa. Antes do Step by Step, né? E pegando o gancho daquela questão do histórico nosso, né? E as pessoas que estão nos assistindo, muitos nos conhecem, né? E muitos dessas pessoas vão se identificar com aquilo que eu vou falar agora, né? Falando de mim um pouquinho, né? Eu fui falando da questão de que nada acontece por acaso, né? Eu tive uma infância muito pobre, né? Minha família de uma origem pobre, né? Parece que é uma coisa assim, que todo mundo fala isso, mas é verdade. E quem me conhece sabe. Não é bem assim. Na minha infância eu estudei até a 5ª série, né? Por quê? Tive que ajudar pai, mãe, família, tudo mais, né? Parei de estudar na 5ª série e comecei a trabalhar. E um dos trabalhos que foi uma aposta que foi feita. Uma pessoa me viu e apostou em mim, né? Hoje não vive mais entre nós, né? Que é a Maria Tereza Broido. Quem está nos assistindo vai conhecer. Legal. A TT, né? A dona TT. De uma instituição de ensino muito famosa, que eu não posso falar, não sou permitido a falar, por motivos óbvios, certo. Mas foi ela que me deu a confiança. Ela disse assim, vamos ver até onde tu vai. E graças a Deus ela me disse isso e me desafiou. Né? Olha isso. Eu fui trabalhar lá, nessa instituição de ensino. E lá mesmo eu comecei a fazer o supletivo. Né? Todas as pessoas desprezam, né? Mas muita gente que está vindo aqui, e eu conheço muita gente que hoje são grandes empresários, trabalham em grandes lojas, que também vão estar aqui, quem está vendo sabe do que eu estou falando. Né? E começamos por isso, então nada começa por acaso. Uma pessoa aposta e a gente tem que agarrar isso, não pode deixar a oportunidade passar. A gente tem que agarrar essa oportunidade. O futuro está desenhado para mim. Deus sabe o que vai fazer comigo. Mas, meu filho, não deixa para Deus decidir tudo, tem que ir atrás, tem que correr atrás. Então, foi graças a essa aposta que a gente comecei a estudar de novo. Né? Terminei o supletivo, né? Comecei a estudar para o concurso, isso lá antes dos anos 2000, né? No século passado ainda. No século passado. Então, uau! Então, quem diria... Depois uma lágrima. Quem diria, né? Mas comecei no século passado. Então, é uma história que vai se repetindo, a gente vai conhecendo pessoas, e lá era um rodízio muito grande de pessoas. E que, graças a Deus, há mais de 25 anos, desculpa, conheço pessoas, me encontro na rua,
Algumas eu não me lembro do que estão falando, mas me cumprimentam, me chamam pelo nome e assim, ó, me desculpa. Por ser do século né? passado, não Por ser do lembra? século Por ser do passado, século ele não passado, lembra não bem, né? lembro muito bem. Ainda bem que foi tu, Juliano. É. Isso, se fosse eu, era considerado bullying, né? Bullying, não. Mas eu sou sempre bulinado. Né? Então, é um prazer muito grande que a gente tem de conhecer essas pessoas e de conhecer na rua, no shopping, em qualquer lugar, né, no trabalho. E é uma gama muito grande de pessoas. E graças a Deus a gente tem um passado muito bom, né, que embora trabalhe num setor antipático, né, que tem esse lado antipático do negócio. Né? Mas, por outro lado, também tem um lado da gratificação de poder ajudar as pessoas em qualquer situação. É verdade, Desde trocar um pneu é verdade. na rua de alguém que não consegue, abaixo de chuva, ajudar a empurrar um carro abaixo de chuva da pessoa que não consegue, enfim. Não, e às vezes Né? é ótimo tu citar isso, porque em conversas entre nós aqui, nós já falamos e tu exemplificou do passado teu, que tu passou já por isso, de tu fazer formato de segurança de batedor com as motos, para que uma ambulância tivesse acesso mais rápido a um Sim. hospital Uhum. e tivesse salvando uma vida. Sim. Salvando uma vida. E é importante, te colocando em risco também. Sim. Porque a partir do momento que tu bloqueia um trânsito, tu para uma moto, e tu para uma moto na frente de um trânsito para bloquear, para passar de uma ambulância, enfim, é arriscado. E você dedica a vida para isso. Tu não pensa na tua vida naquele É momento. verdade. Tu pensa em salvar a vida daquela pessoa. É verdade. Né? Então, se não foram uma, não foram duas, inclusive teve uma que não conseguiu, que depois a gente foi ver que era até uma conhecida da Juliana, né? Que depois que eu fui conhecer, para ver como o mundo é redondo, como o mundo é pequeno, é pequenininho, né? E a gente se depara com os destinos que a vida vai nos colocando. claro. Né? Mas é muito gratificante, Fábio, quando a gente está ali, ó, com a sirene ligada, tentando salvar aquela pessoa, tentando de alguma forma poder ajudar, poder colaborar. E assim, ó, desde uma mãe com um bebê em trabalho de parto, agora há pouco tempo também teve de uma criança engasgada, a gente teve que ajudar, o prazer de poder ajudar naquela torcida de poder ter sucesso, né? Porque o sucesso daquela pessoa é gratificante para mim. Então, é muito importante, é muito bom, e aquilo que a gente fala, a gente não pensa na nossa vida, a gente quer salvar a vida daquela pessoa. Olha, a gente misturando as informações que tu está me falando sobre a questão de educação e sobre uma criança engasgada. Nós vamos trazer ainda uma outra especialista, na verdade, outros especialistas, que vão falar sobre a tal de Lei Lucas. Uhum. Tá? E eu vou deixar aberto isso já nesse podcast, porque isso vai ser uma coisa muito legal e muito importante para ser falado. As pessoas, às vezes, existe a lei e não sabem a importância e a necessidade disso dentro das escolas. Mas isso vai ficar para um outro podcast, com os especialistas. Joel, me fala sobre essa questão trânsito, envolvimento, educação, mas fala um pouco do step by step, por favor. Tá, eu não vou fugir dessa pergunta. Não foge. Não vou fugir. Até porque é o mote, né? As pessoas estão ansiosas. Vamos deixar para o final, vamos ficar envolvendo, deixar para o final. Ansiosas. Né? A questão da educação para o trânsito começa por aí, né? Desde casa. Certo. Nós tínhamos muita experiência assim, de ir para a escola, né? Falar com as crianças, e depois a gente começou a mudar isso, não falar com as crianças e para os pais. Nós íamos para a escola falar com as crianças. E aí, quando saía da escola, ficava observando, as crianças tentavam passar para o pai aquilo que elas aprendiam. Certo. Né? E o pai não dava bola para aquilo. Fazer de qualquer, sempre foi feito assim. Né? Depois a gente começou a mudar. Vamos falar com os pais. Ok. Porque os pais, o exemplo. Né? Não adianta tu dizer para o teu filho usar o cinto atrás do banco de trás, se tu não usa no banco da frente. É verdade. Não dá então tu não precisa nem falar para a criança. Mas se tu Uhum. colocar o cinto ali, a criança vai observar isso ali, vai dizer, ó, Sem dúvida. o meu pai, que é a pessoa que eu me espelho, Exatamente. está fazendo, eu vou fazer também. Exatamente. Né? Tem que dar um exemplo para poder educar, né? Isso. E o step by step, Fábio, é a gente... existem muitas pessoas, em virtude das notícias que a gente tem no trânsito, em virtude das experiências, experiências negativas que a gente teve diretamente no trânsito, com algum parente, alguma pessoa próxima a nós, de alguma notícia
de acidente, de coisas que deram erradas no trânsito, vai minando a cabeça de muitas pessoas. Aquelas Certo. pessoas estão com medo de pegar um volante, com medo de sair por ali, porque pode correr um risco. Então a gente vai estar tentando colocar na cabeça das pessoas que o risco existe, como em qualquer lugar. Eu corro o risco de cair da cadeira agora sentado. Claro. A cadeira cair e quebrar. O risco Né? ele é iminente. O ele risco é sempre iminente existe. a todos. Só que a pessoa que tem medo de dirigir, ela pode até se envolver num acidente. Uhum. Só que ela não vai, com certeza, ela vai estar com medo de dirigir, mas não vai estar correndo. Não vai estar em alta velocidade, ela vai estar dirigindo devagarzinho, na dela, com medo. Né? Existem muitas pessoas que não têm medo de dirigir, e aí que é o problema. Quando a pessoa perde o medo. Eu É falo o muito, excesso de segurança. eu falo muito isso para piloto. Uhum. Quando eu dava aula de motocicleta para os alunos, Que é eu- extremamente perigoso. eu digo Na assim, ó, verdade, não é para botar medo nas pessoas, Lógico. mas a moto é super arriscada. o medo é importante a gente ter. Porque quando a gente perde o medo, a gente corre o risco de sofrer um acidente grave. Verdade. Né? Então tem muitas pessoas que não têm um medo, mas são inconsequentes Exatamente. naquilo que elas estão fazendo. E é essa inconsequência que pode gerar o perigo. Então a gente tem que trabalhar nessa questão de pessoas inconsequentes, né, que estão pondo em risco a segurança das outras pessoas, e que todas as pessoas têm o direito de pegar o seu carro, sair e não se deparar com uma pessoa inconsequente lá fora. Claro. Também. Né? Claro. E que nem todo mundo é inconsequente. Uhum. A maioria das pessoas que estão ali no trânsito são pessoas responsáveis, são pessoas que têm família, que dirigem de uma forma correta, né? E que de vez em quando existe algum que sai fora da linha. Claro, né? claro, claro. Mas a gente tenta passar essa segurança para a pessoa. Uhum. Né? É claro que a gente não vai tirar o medo da pessoa de dirigir dirigindo. Uhum. Né? Tipo assim, domar cavalo brabo. Não. Né? É complicado. Não é assim. Então não é pegar a pessoa, colocar no carro. Hoje tu vai perder o medo de dirigir. Uhum. Então é todo um trabalho feito, e a Juliana tem esse trabalho, o pré-trabalho, claro. Né, da parte de tentar descobrir, de tentar, né, e descobrindo juntamente comigo, na parte prática, né, de ir elaborando e construindo, né, com essa pessoa, onde é que mora esse perigo, esse medo, né, onde certo. é que ele reside, e tentar atingir, tentar ir dissolvendo. Fazer um equilíbrio. Fazer o equilíbrio. Trazer aquela segurança que, na verdade, está dentro de todo mundo. Só que as pessoas com seus medos, seus problemas, porque pode chegar uma pessoa que tenha... Exemplo, Joel. Tive um problema durante... Porque antigamente se ensinava muitas vezes, até durante a infância, a dirigir, né? Uhum. Começava lá com 12, 13, 14 anos a dirigir, às vezes com menos ou com mais. E o pai, sem muita experiência, ou até com aquela experiência que lhe cabia, era grosso, era estúpido, era bravo. É a mesma coisa. O cara é inconsequente. Não está dizendo que o motorista é inconsequente. Não é todo motorista. Mas a pessoa que ele se impossa de uma qualificação ou de uma segurança demasiada, ele acaba acabando num erro. Exemplo, as pessoas que, em porcentagem altíssima, pessoas que morrem afogadas são pessoas exímios nadadores, sabe? Pessoas que se atingem com um tiro de bala, às vezes lidam com armas durante anos. Então isso é uma realidade, isso é fato, né? E essa segurança tu tenta dar uma resgatada, tenta fazer um upgrade. Exatamente isso aí, Fábio. Muitas vezes a pessoa vai aprender com o pai. Uhum. Né? O pai não tem experiência em ensinar. É verdade. Ele está dirigindo com o carro, está ensinando com o carro dele. Não tem um controle emocional. Então tem aquela questão assim, se bater o meu carro, é o carro que eu vou trabalhar. Pensa. Eu vou ficar sem meu carro. Então Família, às vezes, fica ele que tem que passar a segurança, ele já está inseguro. Uhum. Porque ele tem medo que bata o carro. Isso aí. E ele acha que estando com a mão no freio de mão, ele vai parar o carro. E não é assim que funciona. O carro a 60, 80 km por hora para com freio de mão com facilidade. E toda aquela questão assim, a intimidade, né? Claro. É o pai ensinando o filho, é o marido ensinando a esposa, né? E daqui a pouco tem um susto, tem um xingamento,
né? Tem um tom de voz mais elevado que vai fazer que a pessoa comece a se Cria aquele retrair. reflexo né? negativo, Isso. cria o pânico. Então, com o objetivo assim de economizar num CFC, Uhum, né? uhum, Não, eu vou te ensinar aqui para tu ir para o CFC já sabendo. uhum. É uma ideia errônea que as pessoas têm de Certo. economizar. Na verdade, é uma economia burra, Uhum. né? Que a gente pode estar e outra coisa, né? A pessoa não está sendo não é habilitada, está sendo instruída por uma pessoa habilitada e que, se for pego pela fiscalização, vai ter suas consequências. Vai ter as E consequências. que não é barato. E é ótimo, ótimo, Joel, falar isso, porque se você está nos escutando ou nos assistindo, lembrando que este curso que o Ateliê do Cérebro oferece, ele é um curso destinado a pessoas habilitadas. É muito importante É bem importante isso. Ah, mas eu não tenho habilitação, eu quero aprender a dirigir, vou pro... Não, isso é trabalho do CFC. Você tem regras a cumprir, você tem lei de trânsito a cumprir, e mais de qualquer pessoa, principalmente pessoas que trabalham na área de trânsito e têm uma responsabilidade social gigantesca, não vão fazer algo que não está na lei. Ponto final. Ah, mas eu precisava que ajudasse meu filho e está aprendendo. Não vai acontecer. Eles têm que estar habilitados. Isso é bom a gente reforçar. Isso, existem meios legais para isso e a gente, como servidor público, não pode infringir essas leis, essas normas, Sem dúvida. né? Até porque a gente combate isso. Uhum. Né? Então seria uma coisa... Seria uma demagogia. Uma demagogia, né? Porque a gente justamente combate isso. Né? E a nossa ajuda é justamente por isso, porque as pessoas estão saindo com medo. Né? Muitas vezes tem o medo, tem o carro, tem a habilitação. Uhum. E ela consegue sair de casa para a padaria, de casa para o bairro, de casa para o trabalho, que fica dentro do bairro, fica próximo. Agora, se sair desse eixo, precisar vir para o centro, precisar cruzar a cidade, a pessoa não vai. Aí ela pega um Uber, ela pega um aplicativo ali, um táxi, transporte coletivo, enfim, e ela fica amarrada nessa questão do horário, do itinerário, do percurso. Né? E a gente gostaria de dar essa liberdade para as pessoas. Liberdade. Liberdade é o nome. A palavra é essa. Liberdade com tranquilidade e responsabilidade. Maravilha. Então é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas, né? Mas bem colocado essa tua observação, né? Da a pessoa habilitada. Perfeito. Que muitas vezes acontece. Enquanto eu era instrutor de autoescola, muitas experiências eu tive de pessoas que não tinham um carro, mas queriam fazer habilitação para trabalhar. E muitas vezes perdiam o emprego nesse meio tempo, terminavam a habilitação e guardavam a habilitação na gaveta, nunca mais dirigindo. Aí vai guardar um dinheirinho para comprar um carrinho, demora um pouquinho, tem que voltar para o CFC para tentar ver, porque não tem a prática. Tu vai pegar a experiência com a prática. É uma coisa muito óbvia isso, mas é verdade.